Você já ouviu falar da segunda carta de Pedro? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A segunda carta de Pedro contém 3 capítulos e está localizada entre as epístolas gerais no Novo Testamento. O reconhecimento da autoria por parte de Simão Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, enfrentou algumas resistências ao longo da cristandade, pois o estilo de escrita é diferente da primeira epístola. No entanto, é necessário lembrar que na primeira carta, possivelmente Pedro tenha contado com o auxílio de Silvano como seu secretário, o que explica a diferença na qualidade do grego registrado. Porém, apesar de ser mais simples em sua redação, estudiosos conservadores defendem que foi o próprio Pedro quem redigiu essa carta. Sobre a sua datação, podemos localizá-la por volta do ano 65 d.C., pouco tempo antes do seu martírio, possivelmente em Roma, que ainda era governada por Nero. O público-alvo de Pedro possivelmente eram igrejas da região da Ásia Menor, como foi a primeira epístola. O objetivo da carta era exortar e orientar o povo de Deus ao fortalecimento da fé em meio às pressões e seduções que o mundo lhes oferecia, bem como diante das heresias anunciadas por falsos mestres gnósticos que haviam achado lugar dentro das igrejas. Estes anunciavam um evangelho que negava o Senhor Jesus, além de propor um caminho de facilidades, aberto às sensualidades e à libertinagem. Também, estes falsários negavam e zombavam da promessa da volta de Jesus, como se essa fosse um mito, devido à aparente demora. Pedro ressalta que a forma de Deus contabilizar o tempo é diferente da perspectiva humana, além do que a espera de Deus é a mostra da paciência do Senhor, permitindo que mais pessoas sejam salvas. Segundo Pedro, a perseverança em meio a estes levantes só seria possível à medida que os cristãos aprofundassem o conhecimento de Jesus e de sua verdade, mantendo a esperança na volta do Senhor, pois Ele não tarda em cumprir a sua promessa. Neste sentido, Pedro dá uma atenção especial no sobreaviso contra as doutrinas errôneas disseminadas na época. A resposta adequada que os crentes deveriam dar a isso tudo era a firmeza nas Escrituras Sagradas, não se deixando levar pelo anúncio de um falso evangelho que, aparentemente, prometia uma tal liberdade, mas posteriormente iria aprisionar seus adeptos nas trevas. Tanto no início como no fim da carta, Pedro destaca que o povo de Deus deve buscar constantemente o crescimento em maturidade cristã, conhecendo ainda mais a Cristo, além de uma mera percepção cognitiva, mas experimentando um relacionamento transformador que tocasse a moral e as suas atitudes. A carta está estruturada da seguinte forma: no capítulo 1, o progresso na vida cristã como fruto do verdadeiro conhecimento de Cristo. No capítulo 2, a permanência na verdade como uma arma contra os ensinos dos falsos mestres. No capítulo 3, a conduta do crente durante o aguardo da volta de Jesus. Vejamos quais lições esta carta nos traz. O conhecimento pessoal de Jesus gera maturidade e santidade. O cristão que não está firme na verdade de Cristo vira alvo fácil das heresias. Jesus em breve voltará, e isso é um fato. Mais algumas curiosidades deste livro. A veracidade da autoria pode ser percebida na autoidentificação de Simão Pedro, na menção ao testemunho pessoal da transfiguração de Jesus no monte, no apontamento do envio de uma primeira carta anterior e a repetição de diversas frases da primeira epístola. Pelo que é indicado no verso 2 do último capítulo, não foi Pedro quem apresentou o evangelho àqueles crentes. É interessante notar que Pedro considerava os escritos de Paulo como escrituras sagradas, segundo a menção nos versos 15 e 16 do último capítulo.
Pedro faz um paralelo constante na carta entre aquilo que é verdadeiro, reto e justo e o que é falso, tortuoso e ímpio. Talvez Judas ou Pedro tenham utilizado referências um à carta do outro, pela similaridade em alguns versos, mesmo que de forma sutil. Ainda, Pedro faz várias citações indiretas ao Antigo Testamento, como na história de Noé, Balaão e a destruição de Sodoma e Gomorra. Você gostou desse breve resumo? Espero que sim. Então curta e compartilhe com seus amigos. Nós da Faculdade Batista Pioneira estamos à disposição para te ajudar a entender melhor as Escrituras. Até mais!